começar agora mais um podcast do blog Pense na Graça. Vejo a ciência como uma forma que Deus nos deu para compreender os aspectos da criação em toda a sua magnitude. Para conseguir questionar qualquer coisa que recebe. Ou seja, assume que qualquer coisa que recebe de informação é verdade. Isso é perigosíssimo. Deus não é ameaçado pela ciência, porque Ele mesmo possibilitou a ciência por completo. Tudo acadêmico em si, ele abre nossa mente. Que é daí que surgem coisas como terraplanismo e etc. E você simplesmente passa a viver uma fé que ela é burra e cega, entendeu? Fala galera, estamos começando mais um Pense na Graça podcast e o assunto dessa semana é ciência e religião. E aí, como é que esses dois temas se relacionam, né? E aí, para estar conversando aqui com a gente hoje, é a primeira participação dele, temos o Gardel, né? Então vou passar a palavra para ele se apresentar aí, falar um pouco da participação dele dentro do Pense na Graça. E aí pessoal, tudo bom? Participo com o pessoal aqui do Pense na Graça, né? Hoje eu não escrevo, embora tenha muita vontade de escrever, mas estou mais na parte do por trás ali do site. Eu participo da parte da construção do site, apoio os meninos no que for possível, e sou salvo em Jesus Cristo, né? Isso que é a minha principal função, ser portador da palavra do Senhor Jesus nessa terra. Basicamente isso. Beleza. E aí, eu e o Gardel fazemos aí parte da mesma área de atuação, né? Ele é analista de sistemas, sou engenheiro da computação, então a gente trabalha aí mais ou menos na mesma área. E aí o papo de hoje é justamente tentar trazer um pouco desses dois campos, um pouco dessa parte mais científica, universidade, tecnologia, e como é que isso se relaciona com a religião, né? Então, introduzindo o tema para você ouvinte, né? Por muito tempo essas áreas, elas foram meio que consideradas antagônicas, né? Não, ciência e religião não se mistura, né? Muitos paradigmas aí foram construídos ao longo da sociedade, como por exemplo, religião não se discute, né? Aquela frase clássica, né? Política, religião e futebol não se discute. Então, essas coisas, esses paradigmas, eles têm sido quebrados justamente através de uma coisa que eu tenho repetido muito, que foi uma fala do Tiago lá no primeiro episódio, que é através da difusão do conhecimento, né? Então, quando o conhecimento ele passa a ser compartilhado, ele passa a ser difundido, a gente vai quebrando essas barreiras, quebrando esses preconceitos e esses paradigmas que são estabelecidos, né? E aí, pra gente iniciar a conversa, eu queria ouvir um pouco do Gardel. O que pelo menos é uma compreensão que eu tenho, Gardel, não sei se tu compartilha desse pensamento, mas o que eu vejo a ciência como uma forma que Deus nos deu para compreender os aspectos da criação em toda a sua magnitude, de uma forma geral, uma forma da gente entender como é que funciona a natureza, como é que funcionam os fenômenos físicos, e a partir daí a gente tem toda a questão da evolução tecnológica. Eu não sei se tu concorda com essa fala, ou como é que tu enxerga essa relação de ciência e religião. Tu concorda que com esse ponto de que não se discute, que não se relaciona? Qual é a tua visão sobre isso? Então, na verdade, eu penso o seguinte: ciência e religião, na verdade, são coisas absolutamente complementares. Uma não consegue viver sem a outra. E, na verdade, quando eu penso em ciência e religião, eu penso da seguinte perspectiva, né? Enquanto a religião, por fé, a gente sabe dos nossos objetivos, o que vai acontecer, né? Porque nós temos a revelação de Deus através da sua palavra. Nós sabemos os objetivos e pela fé nós sabemos o que vai acontecer, né? Ou seja, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, e ela nos guia através do que nós esperamos. A fé, ela é justamente isso que Paulo fala, né? Ela é aquilo que a gente espera. E a ciência, por sua vez, ela busca caminhos, né? Então, na verdade, eu não vejo como coisas antagônicas, mas complementares. Se eu tenho, assim, a religião, que lá na frente eu sei o que vai acontecer, eu sei pela fé o que está por vir, eu sei o que o meu Senhor, o que Deus revelou, a ciência está para a religião como se fosse o caminho. Como que a gente busca esses caminhos? Como que a gente alcança os nossos objetivos? Porque a ciência, ela usa metodologias, ela tem a metodologia para poder explicar os fenômenos, né? Então, e os fenômenos, nós sabemos que foram fenômenos pela fé, nós sabemos que foram os fenômenos criados por Deus, e esses fenômenos são explicados então pela ciência. Então, assim, a ciência ela busca encontrar aquilo que nós já sabemos pela fé. Então, a ciência ela é complementar, na verdade, na minha visão, à religião.
religião. Perfeito, perfeito. Eu compartilho totalmente dessa ideia e isso tem ganhado força, né? Ultimamente, muito tem se falado, muitos pesquisadores declaradamente cristão, né? Abertamente cristão. Eu até separei uma frase de um geneticista estadunidense aqui, que é o Francis Collins, que ele foi diretor de um projeto sobre genoma humano, e aí ele ganhou vários prêmios, foi responsável pelo mapeamento de DNA humano em 2001, e ele tem uma frase bem interessante que fala assim: a ciência não é ameaçada por Deus, ela é aprimorada por Deus, né? Como tu mesmo falou, eles são complementares. E aí ele ainda coloca: Deus não é ameaçado pela ciência, porque ele mesmo possibilitou a ciência por completo. E eu acho que essa frase vai bem com a tua fala, né? Foi bem o que tu falou. E aí uma coisa que eu vejo é assim: às vezes a gente tenta criar uma dicotomia em separar as nossas vidas. Não, eu tenho minha vida espiritual e eu tenho minha vida profissional. Eu, enquanto pesquisador, enquanto profissional, eu tenho uma visão utilizando só a ciência. Aí eu separo. Não, eu, enquanto cristão, eu tenho uma visão espiritual. A gente separa a nossa vida dessa forma, como se a gente não pudesse manter a nossa cosmovisão cristã na nossa vida profissional. Eu não sei se tu consegue ver isso também, essa separação que as pessoas fazem. Elas não conseguem manter os dois caminhos, né? Existe. Na verdade é um preconceito que ele é formado dentro da própria igreja, sabe? Pelas próprias construções sociais que foram assim, pelas próprias interpretações bíblicas de várias pessoas que ao longo da história interpretaram a Bíblia de uma maneira, aí assim, construíram essa visão, aí quando chega nesse momento, e eu concordo contigo que a gente está passando por um momento de mudança, uma vez que essa geração que está se formando agora, ela busca entender e compreender e unificar as duas coisas. Mas eu concordo contigo, entendeu? Eu acho que a gente, enquanto cristão, não tem como separar. Embora tenham pessoas que realmente façam isso, que separam na sua vida o momento, a caixinha da religião, a caixinha de ele ser cristão e a caixinha de ele ser um profissional, de ele ser um cientista. Quando, na verdade, a gente, enquanto cristão, precisa ser cristão o tempo todo. O nosso testemunho, ele precisa ser full time, né? A gente precisa dar testemunho em qualquer momento da nossa vida. E não só em momentos separados. A gente falou, concordo plenamente. A gente falou sobre isso em alguns episódios anteriores, sobre como a gente, contra o ser humano, ele tem essa mania de querer separar as coisas, né? Setorizar, de colocar em caixinhas separadas, né? Não, isso aqui é minha vida espiritual, isso aqui é minha vida profissional, e a gente não tem a percepção de que tudo foi feito, né? Tudo quer comai, quer bebai, faça isso para a glória de Deus, né? Como a própria palavra fala. Então, é uma visão perigosa essa, né? De querer separar a vida profissional da vida espiritual, né? Então eu concordo plenamente com essa fala de que a ciência ela complementa a religião e vice-versa, né? Uma coisa ela tá vinculada à outra. E aí a gente entra no segundo ponto aqui da conversa, que é interessante esclarecer. Por muito tempo, a gente falou que isso tem sido quebrado, mas por muito tempo teve essa repulsa pelo meio científico, né? Às vezes você chegava para tentar um diálogo com algum ponto de vista científico, comprovado, fato ali, com teses e artigos bem consolidados, né, definições bem consolidadas, e tu tentava trazer isso para uma discussão ali com algum, no meio religioso, né, no meio cristão, e as pessoas tinham aquilo como repulsa total. Não, isso aí vai orar, isso aí é falta de Deus, não sei o que, a ciência quer apagar Deus. A gente sempre, pelo menos eu ouvi muito isso, né, uma supervalorização de umas experiências pessoais em detrimento de fatos científicos, pesquisas confirmadas. Isso aí gerou muita, como é que eu posso falar, muita baboseira, muito conceito errado, né? E não só no meio cristão, né? Essa falta de conhecimento gera besteira em todo lugar, mas a gente vê que o meio cristão ainda tem esse apego muito grande, às vezes, a uma valorização da experiência pessoal em detrimento do conhecimento de fato, né? E aí eu tinha até anotado aqui que é daí que surgem coisas como terraplanismo e etc. Eu queria saber um pouco a tua opinião sobre isso, né? Sobre esse ponto que eu coloquei agora. Então, Deus, ele é Deus. Independentemente das nossas crenças, das nossas vontades, daquilo que a gente pensa ou deixa de pensar, ele vai permanecer sendo Deus, né? Assim, existe no nosso meio, no meio cristão, assim, do ser humano a gente ter interpretações, e não é à toa que nós temos diversas linhas de pensamento religiosas, até mesmo entre os cristãos nós temos os calvinistas, os arminianos, enfim, nós temos diversas linhas interpretativas
narrativas da Bíblia, né? Aí nós temos aí o movimento pentecostal, que foi o pessoal que estruturou uma teologia muito mais baseada na experiência pessoal, por assim dizer. Eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, e creio sim na experiência pessoal, e creio sim que Jesus se manifesta de diversas maneiras, possíveis, né? De diversas maneiras possíveis. Mas ao mesmo tempo nós temos também a fundamentação científica de diversos assuntos que a gente não pode ignorar, uma vez que a ciência ela tem provas, ela tem metodologia e são incontestáveis. E assim, Deus nos criou pessoas inteligentes justamente para que nós pudéssemos descobrir os caminhos, para que a gente pudesse sobreviver e progredir enquanto sociedade, né? Então a gente tem a ciência como um dos fundamentos. Se não fosse a ciência, nós não teríamos, por exemplo, as curas para as doenças, nós não teríamos o progresso tecnológico, nós não teríamos as facilidades que nós temos hoje nas nossas casas, nas nossas vidas. Então a ciência ela tem sim um papel fundamental nas nossas vidas e ela sustenta muito do nosso modo de vida atual. Então, diante de todos esses benefícios da ciência que são comprovados, a gente não tem como hoje negar determinadas coisas que nós temos como comprovação. Agora a gente precisa também entender que o contexto bíblico ele existe, a Bíblia foi escrita sobre um contexto para determinadas pessoas. E assim, teoricamente, eu penso, né, determinados tipos de conhecimento não poderiam ter sido colocados na Bíblia porque para aquele momento, para aquele contexto não cabia, não era plausível. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos, é perfeitamente plausível e cabível que nós entendamos as coisas como elas realmente são e com as provas que nós temos. Isso diminui o nosso papel de cristão? Isso diminui Cristo? Isso diminui Deus? Absolutamente não. Muito pelo contrário. Quando você pensa num buraco negro, quando você pensa num átomo, num quark, isso diminui, por a gente conhecer isso, diminui a grandiosidade de Deus? Não, muito pelo contrário, aumenta, porque diante de toda essa complexidade do universo, de toda a complexidade, de tudo que a gente conhece hoje, e saber que tudo isso se encaixa de alguma forma na magnitude de Deus, é muito grandioso e na verdade, para mim, aumenta muito a minha fé, sustenta a minha fé, na verdade, saber que diante de toda uma complexidade, diante de todo um conhecimento que nós temos, do átomo ao tamanho do universo, saber que tudo isso foi criado por um ser que olha por mim, que olha para mim, olha para as minhas necessidades, cuida de mim, e ele rege tudo isso com as mãos dele, é um negócio que eu não consigo nem acreditar. Na verdade, amplia a minha fé e me faz pensar o quanto eu sou abençoado, o quanto eu sou querido e o quanto assim eu sou especial, né? Apesar de eu ser pequeno, apesar de eu tentar me diminuir enquanto pessoa para que Cristo cresça em mim, mas eu sou especial, não à toa que Cristo morreu por mim na cruz. Perfeito, compartilho desse pensamento de que essa definição da ciência a respeito da natureza, ela engrandece ainda mais, né? Se a gente for parar para pensar mesmo. E eu creio, às vezes eu penso que essa separação entre ciência e religião, ela é mais atual do que antiga, porque eu não sei se tu tem essa mesma percepção, mas quando eu olho para alguns pesquisadores mais antigos e tal, grande parte deles eram cristãos, né? Se a gente for puxar nomes, vamos para nossa área, por exemplo, na computação, os pais da computação lá, Charles Babbage, Ada Lovelace, que foram os primeiros aí nomes da computação. O Charles, que foi um dos percussores aí da computação, ele era um apologista cristão, né? Ele defendia a fé cristã, tinha escritos, etc. Pessoas como o matemático Blaise Pascal, que foi inventor da primeira calculadora que se tem conhecimento, e ele também escreveu alguns tratados teológicos, existem escritos dele a respeito da teologia. Então a gente via que antes o conhecimento ele permeava diversas áreas, né? Um cientista matemático não necessariamente ele ficava só na matemática, ele ia para filosofia, sociologia, psicologia, teologia, e ele rodava tudo, né? Hoje em dia a gente já tem especializações específicas. É claro que a sociedade ela evolui, ela se acelera e se molda de uma forma que se faz necessário se especializar em um ponto específico, mas deixou-se de
ter isso, né? Por mais que a gente tenha muitas pessoas que são cientistas, que têm o conhecimento da fé, mas se tem, tipo assim, teólogos muito bons, que têm baixo conhecimento científico, e pesquisadores muito bons, que têm uma fé cristã declarada, mas têm um conhecimento teológico, às vezes, muito baixo. Então, não se tem aquele nivelamento das duas coisas, não consegue se levar com comunhão essas duas coisas, as duas vidas. Eu não sei se tu tem essa percepção, ou se é uma coisa que só que eu vi, mas que de fato não acontece, mas às vezes eu percebo isso, que falta justamente isso, entendeu? Na verdade capacidade... existe de fato assim, eu consigo perceber com uma certa clareza essa dicotomia entre ciência e religião, ela é recente. Os cientistas mais recentes é que tem mais ou menos essa ideia de ser ateu, e eu atribuo um pouco disso à questão de como o cristianismo enquanto instituição se formou ao longo desses últimos anos, né? desses últimos, não sei, 50, 100 anos, eu realmente não consigo ter uma noção de tempo. Mas, assim, as igrejas enquanto instituições, elas acabaram se tornando ou propagando determinados tipos de teologia que fizeram com que certas pessoas que detêm o conhecimento científico duvidarem justamente por ter esse conhecimento. Por exemplo, se eu sei como algo acontece e alguém de alguma instituição religiosa me diz o contrário, então automaticamente eu tenho repulsa por aquilo. Porque gera repulsa porque se eu tenho conhecimento e eu sei que aquilo que eu acredito é verdade, baseado em fatos e dados, e alguém de alguma instituição que eu não conheço ou que realmente está ali por alguma razão, vem com um conhecimento diferente, eu vou ter essa repulsa. E automaticamente essas pessoas com essa repulsa passam a se chamar de ateus, né? Eu acredito que muitos dos ateus têm um pouco disso, vem um pouco dessa religiosidade, dessa instituição. Muitos ateus são pessoas que foram que se decepcionaram com as igrejas, por assim dizer. Não necessariamente com Deus, mas com a igreja. Né? Com a igreja enquanto instituição, e não com Deus enquanto ser, enquanto Deus mesmo, né? E assim, eu lamento profundamente essas pessoas, porque quando eu olho para um ateu, eu penso que é uma pessoa que se autolimita, porque enquanto cristão tem um atributo, porque fé é um atributo, é uma coisa que você tem boa. Quando eu tenho fé, eu tenho uma coisa boa. Então uma pessoa que tem fé, ela tem um atributo extra, que um ateu não tem. Ele se autolimita por não possuir essa fé, entendeu? Então eu concordo contigo com essa questão de que é recente e assim, é engraçado como de fato nós temos grandes cientistas que são cristãos, que conseguem manter uma visão cristã muito apurada, mas também nós temos hoje na nossa sociedade diversas pessoas que se declaram cristãos, mas que não têm uma vivência, um conhecimento teológico, um conhecimento de fé profundo, a ponto de conseguir defender a sua fé, e muitas vezes são manipulados e chegam a se questionar sua fé baseado em dados pequenos e pífios, entendeu? Chega qualquer pessoa, um ateu, qualquer pessoa, e diz um argumento qualquer e a pessoa não tem como defender porque falta justamente profundidade teológica, profundidade até de experiência com Deus. Isso é grave. É uma coisa que a gente, enquanto cristãos, precisa denunciar e precisa falar para as pessoas, para os próprios cristãos. Estudem a palavra, entendam o plano de Deus para a sua vida, o plano de Jesus Cristo para a sua vida, porque isso é importante para manter a sua fé. Perfeito. E pegando o gancho dessa tua fala, tem uma coisa que eu acho interessante no sentido negativo até, porque às vezes as pessoas se apoiam nessa ignorância, de certa forma, da comunidade cristã em relação à ciência, ignorância até no sentido de não querer se relacionar com a ciência, e aí acaba ficando a desejar em alguns conhecimentos, né? Não detém de alguns conhecimentos teóricos científicos e acaba acreditando em muita baboseira, né? Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Eu tava lendo que grande parte dos apoiadores da teoria terraplanista, por exemplo, eles são do âmbito cristão. Por quê? Porque tem algumas falhas de interpretação bíblica ali no que se baseiam essa teoria, e no meu ver, por falta de conhecimento científico da comunidade cristã,
ela acaba recebendo qualquer coisa e aceitando aquilo como verdade, porque ela não tem um domínio da ciência em si. Ela se isolou numa bola, numa cúpula religiosa ali, e não detém um conhecimento científico básico, pelo menos, e acaba engolindo qualquer coisa, entendeu? Então, da mesma forma como falta teologia em alguns aspectos na comunidade cristã, falta esse conhecimento científico básico também para não acreditar em qualquer coisa, e aí acaba passando aquela visão de que o cristão, ele acredita em qualquer besteira porque ele não tem conhecimento. Eu não sei se tu tem essa percepção também. Cara, eu concordo plenamente contigo. E digo mais assim, o estudo acadêmico em si, ele abre nossa mente para você entender o que é uma metodologia, para você entender o que é uma teoria, entendeu? São coisas que você precisa entender para que você consiga se defender. E isso é profundo, isso daí que tu disseste agora, porque, por exemplo, se a gente for passar pelas fake news hoje, né, que é um assunto que está bastante em voga aí, que como que as pessoas são tão manipuláveis a ponto de receber qualquer informação no WhatsApp e entender que aquilo seja verdade, não ter a mínima noção de questionar aquilo, entendeu? Então tá muito nessa linha do que tu disseste, de que as pessoas simplesmente não têm, são rasas cientificamente, não tem um preparo mínimo para conseguir questionar qualquer coisa que recebe, ou seja, assume que qualquer coisa que recebe de informação é verdade. Isso é perigosíssimo, isso é uma coisa que vai possivelmente ter assim, danos catastróficos aí para os próximos anos, porque é sério essa questão das fake news e como as pessoas processam e digerem informações e como as pessoas repassam informações é um problema sério. E isso está diretamente ligado também à nossa fé, né? Uma vez que as pessoas, como são rasas na área científica, não conseguem ter um senso crítico suficiente para questionar determinadas coisas e de fato pesquisar se aquelas coisas de fato são verdades ou não. Eu concordo contigo nisso aí. Sim, ainda existe muita repulsa por essa questão da racionalidade dentro do âmbito religioso, né? Tem uma série, não é série, é uma animação que tem na Netflix, que é Desencanto, se eu não me engano. É de uma princesa que se rebela e foge, e aí ela tem uma cena, né, que ela tá dentro da igreja, e aí tem uma estátua de ouro dentro da igreja, e aí as freiras lá falam assim, não, vamos orar aqui pra Deus mandar recurso e pra Deus abençoar os pobres e não sei o que. E aí ela fala assim, e por que a gente não derrete essa estátua de ouro, vende e usa o dinheiro pra dar aos pobres, né? Aí as freiras falam assim, como é que você ousa usar lógica dentro da casa de Deus, né? E é claro, é uma sátira, mas é muito engraçado pensar nesse ponto, porque isso de fato acontece. Como é que você ousa usar lógica e racionalidade dentro da casa de Deus, né? Então essa repulsa ainda tá muito enraizada dentro da religião, né? Pouco se tem falado sobre essa questão racional. E aí a gente tem uma terceira pergunta que linka esses dois pontos, que justamente seria os extremos, né? Qual seria o perigo com esse extremismo? 2 pontos. Um extremo para um lado, que seria uma fé extremamente racional e sem nenhuma espiritualidade ou sem nenhuma perspectiva metafísica, ou o outro lado, uma fé totalmente metafísica, totalmente espiritualizada, mas sem nenhuma racionalidade, né? Quão perigoso pode ser esses extremos da fé aí, tanto para um lado como para o outro? Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre como a igreja tem se portado em relação a isso, quais são os perigos, qual a tua opinião sobre isso? Pois é, nós temos aí, né, nesse ponto, igual eu comentei antes, né, como nós temos diversas interpretações das escrituras, né, e como determinadas denominações ou igrejas interpretam diferente de outras. Então nós temos ali linhas de pensamento extremamente racionais dentro da igreja, né? Temos ali o pessoal reformado, que assim, não que eles não sejam, eles não tenham a parte da espiritualidade em si, mas eles têm, querendo ou não, uma racionalidade maior em relação aos pentecostais, por exemplo, e mais ainda entre os neopentecostais, né, que é o pessoal que realmente acredita que Deus desce do céu com a varinha mágica e vai ministrar a bênção ali na vida da pessoa. Isso é perigoso dos dois pontos, né, da pessoa que é radical
radicalmente lógica, que ela acredita que Cristo é somente um personagem que aconteceu em algum momento e virá no futuro sob alguma circunstância, e nesse inteirinho aí da vida do ser humano ele é apenas um ser que vive em função do passado e do futuro. Esse é um problema sério, porque você passa a interpretar as escrituras sem um ponto de vista de aplicação muito prática na sua vida, né? Você passa a viver uma vida ali muito no matemática, muito cartesiano, né? Em contrapartida, só que assim, na minha opinião, esse é o ponto, é um ponto menos ruim. O outro oposto, que é o extremismo da metafísica, da questão espiritual extremamente exacerbada, é que as pessoas passam a depender de um Deus que eles acreditam que existe, vivem apenas pela fé, sem nenhum tipo de conhecimento científico, e eles esperam de Deus coisas que Deus não vai fazer, entendeu? Porque ele já nos deixou outras maneiras de fazer. Como, por exemplo, a cura para uma doença. O cara tá com uma gripe e ele quer porque quer que Deus cure ele daquela gripe, sendo que tem médico e tem remédio para curar aquele cidadão. Sim. Que entendeu? também provém de Deus, né? Que também provém de Deus. Então isso é perigoso, porque você pode fazer com que pessoas morram, entendeu? Sendo que você tem ali a ciência e que Deus nos deu capacidade para fazer essas coisas, e você simplesmente passa a viver uma fé que ela é burra e cega, entendeu? E a Bíblia ela não nos orienta, ela fala que a gente precisa viver por fé. Mas a fé, ela precisa ser uma fé fundamentada nas Escrituras, não apenas numa fé cega que desconhece, inclusive, as Escrituras. Porque a partir do momento que você conhece as Escrituras, tem a profundidade bíblica e teológica necessária, e você exerce a sua fé, você vai exercer a sua fé com inteligência. Que é muito diferente de viver uma fé, viver esperando de Deus coisas que ele não pode, ele pode, né? Não é que ele não vai fazer, porque não tem por que ele fazer, entendeu? E isso e entra no link aí, justamente que a gente falou sobre as pessoas serem rasas cientificamente e dar ouvidos a qualquer tipo de coisa, porque chega um pastor que sem preparo nenhum bíblico, chega para o cidadão e fala: espera em Deus, que Deus vai te curar. Meu irmão, não faça isso não. Vá atrás da medicina, vá atrás da solução, porque Deus nos capacitou para isso, entendeu? Então esse é um problema que eu vejo que é extremamente sério, que é uma coisa que nós, enquanto cristãos, precisamos combater, que é informar as pessoas, falar que sim, Cristo salva, sim, Cristo cura, sim, Cristo ele opera milagre, mas sim, Cristo também nos capacita, nos deu inteligência, para que nós possamos buscar as condições necessárias para que a gente possa se curar, se cuidar. E é um negócio complexo, mas a gente precisa combater isso com toda certeza. Perfeito. Isso que tu falou é bem interessante, essa questão de pessoas que terceirizam uma responsabilidade, jogam uma responsabilidade, colocam Deus como um cumpridor de caprichos, coisas do tipo. E aí a gente tem movimentos que surgem, como por exemplo o movimento anti-vacina, né? Que você não vai tomar uma vacina e cria toda uma teoria de uma conspiração por trás. E isso ganha forças, né? Não só no meio religioso, né? Mas ganha forças de uma forma geral. E a gente deixa de compreender que esses meios, os medicamentos, uma vacina, elas também provêm de Deus, são ferramentas, né, que Deus utilizou o homem para poder desenvolver. E às vezes essa situação que tu falou, de alguém estar doente e falar assim: não vou tomar um remédio porque o pastor falou que Deus vai me curar, ou alguma coisa do tipo, né? São pensamentos muito perigosos, né? Como se Deus, Deus, eu tô com dor de cabeça, Deus é obrigado a me curar agora. Não que ele não possa, né? Mas existem formas que ele já deu, né? Ele já trouxe até nós formas de solucionar certos tipos de problemas, e às vezes a gente não vê a tecnologia, a ciência, como uma forma que Deus nos deu para poder usufruir do melhor dessa terra, né? Se não fosse essa evolução, a gente não estaria nem aqui gravando esse podcast, não teria um computador, não teria a tecnologia, a rede social, né? Que é uma forma de difundir o evangelho aí hoje muito mais fácil do que antigamente, né? Antigamente
no período bíblico mesmo, para tu levar o evangelho é uma dificuldade extrema, mas hoje com a tecnologia a gente está aqui conversando abertamente sobre um tema, então a gente tem que enxergar isso como formas que Deus trouxe para beneficiar, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, que era até o lema da ABU, né? Que é fé que pensa, razão que crê. E para mim essa é uma frase que define muito bem o que a gente conversou aqui hoje, né? E aí, para sintetizar a nossa conversa e aí para dar uma fala final, eu queria que tu resumisse aí em poucas palavras tua percepção sobre ciência e religião, né? Como é que a igreja pode abordar, a comunidade cristã pode abordar esses temas de uma forma melhor, mudando o que a gente tem feito hoje, né? Que dicas você daria aí para um jovem cristão que está na universidade, que está na igreja, que aí na universidade às vezes ele é confrontado com algumas coisas do ponto de vista científico, e aí ele acha que aquilo não se relaciona com a fé dele, e ele acaba separando as duas vidas, né? E aí acaba tendo muita dificuldade nessa caminhada cristã dentro de uma universidade, por exemplo. Mas que dicas você daria para esse jovem, para um cristão, de uma forma geral, se abraçar mais no conhecimento, tanto teológico quanto científico, para não sofrer tanto nessa caminhada? O que tu traria para nós, para encerrar o nosso papo? Assim, o primeiro conselho que eu daria para qualquer jovem, na verdade para qualquer pessoa, seja ela qual for, mas principalmente para o jovem que está dentro de uma universidade, que está ali suscetível a diversos tipos de conhecimentos e falas, e enfim, a primeira dica que eu dou, que eu acho que é fundamental, é conhecer a palavra de Deus. A partir do momento que você estuda e conhece a palavra de Deus, você entende a razão da sua fé. Então, quando você entende a razão da sua fé e você entende o porquê você tem essa fé baseado nas escrituras, você consegue ter a sustentação, você consegue ter o equilíbrio necessário para ouvir determinados tipos de conversas, de conhecimentos e não se deixar levar. Então a pessoa precisa ter sim uma experiência de vida, precisa ter sim um conhecimento bíblico mais aprofundado para que ela possa resistir a esse tipo de coisa. Então eu acho que assim, a principal dica que eu dou seria essa: conhecer mais profundamente a palavra. E hoje, graças a Deus, tu tocaste num ponto extremamente importante que diz respeito aos meios que nós temos para nós nos aprofundarmos sobre a palavra de Deus. Hoje a internet, ela tá aí, tem diversas pessoas que postam vídeos, que fazem estudos muito bons a respeito de diversos temas. Ouçam essas pessoas. É possível que alguma delas fale alguma coisa que vá contra a sua fé, contra algum valor seu, mas retém o que é bom, né? A Bíblia já nos diz isso, né? A gente ouvir de tudo e reter o que é bom. Então retém o que é bom. A partir do momento que você constrói uma identidade, uma identidade cristã, e você tenha dentro de você, dentro do seu coração, aquilo que é importante e a razão da sua fé, é muito difícil você se deixar se levar por qualquer coisa. Eu acho que seria a dica que eu daria. Perfeito, perfeito. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha esclarecido aí para você ouvinte. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer ponto, você pode estar comentando aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que a gente vai estar conversando e dialogando com você. Então, ficamos por aqui e até semana que vem. Falou, pessoal? Valeu, pessoal. Se eu falei alguma baboseira aí, por favor, me questione. Eu gosto de aprender. Valeu, abraço.